Fala, peregrinos, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, se você se sente assim como eu, um fracassado, saiba que isso é bom. Se sentir um fracassado hoje em dia e considerar isso ser bom parece até piada. Mas em um tempo em que todo mundo sabe tudo, pode tudo e tem tudo nas redes sociais e vende que é isso o sucesso, porém quero te mostrar nesse vídeo que isso não é totalmente verdade e que na realidade você se sente um fracassado e tem consciência disso. Já te faz superior a 90% das pessoas. Quero também te mostrar como você pode superar os fracassos na sua vida. Um jeito que eu faço para tentar solucionar esse problema que é um grande causador que as pessoas não atingindo o que elas querem na vida. Então, acredito que hoje eu vou falar sobre um tema que é essencial para o mundo moderno e porque hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas são divididas em dois grupos. Ou você é uma pessoa bem-sucedida, ou você é uma pessoa fracassada. E eu queria abordar alguns tópicos com vocês então. Então, o que é ser um fracassado? Para a gente refletir sobre isso. Por que é bom ser um fracassado? E o antídoto para o fracasso. Como superar isso? Mas queria então primeiro demonstrar umas coisas que eu encontrei aqui no Reddit e ver se vocês não se sentem igual a essa pessoa. Então, eu me sinto um fracassado aos 27 e não sei mais o que fazer. Podem me ajudar? Então, tenho 27 anos, terminei uma faculdade na área que cursei. Não consigo emprego na área. Desempregado 2 anos, morando com os pais. Me sinto o auge do fracasso e velho demais para tudo. Tenho medo de me relacionar também por sei que não tenho nada a oferecer. Evito me envolver. Minha autoestima está um lixo. Faço entrevistas e me empenho e nada tem dado certo. Às vezes penso se minha vida vai ser isso. Lidar com subempregos pelo resto da vida. Viver sozinho. Totalmente fracassado, enquanto gente mais jovem está casando, conquistando suas coisas. A vontade de quitar do game está alta. Se churrascar. Estou postando nesse sub porque o pessoal desabafa. Enfim. E quando a gente lê isso, a gente consegue se enxergar nessa situação, em alguns pontos. E mesmo que a gente às vezes não se sinta dessa forma, com até vontade de quitar do game, que acredito que essa pessoa realmente esteja passando por um momento muito difícil, ainda assim a gente sente como é sentir essa sensação de fracasso, de ver pessoas mais jovens conquistando mais coisas, muitas vezes aquilo que a gente gostaria de conquistar, a gente vê todos os nossos processos, fracassos e tudo aquilo que poderia fazer. E eu achei interessante esse primeiro comentário. Então, não é um fracasso pessoal seu, é um cenário apocalíptico do mundo em que hoje a gente vive. Em épocas de colapso econômico e social, a vida fica bem assim mesmo. Imagine como era ter 27 anos no auge da peste negra, na Guerra dos 30 Anos, na crise de 1929. Enfim, tiveram muitas épocas que a vida era ainda pior do que isso está agora. Então, achei interessante esse começo para a gente reparar que, pelo menos no Brasil, a gente vive num momento muito difícil para as pessoas que estão nessa idade e também para as pessoas que estão iniciando suas vidas entre 20 e 30 anos, que sentem mais essa pressão de ter que conquistar coisas e realmente atingir objetivos que muitas vezes parecem inatingíveis. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de refletir, que a gente vive um fracasso geracional, um fracasso que não é somente com pessoal. Uma pessoa está sentindo isso. Não, é toda uma geração que vive um momento difícil economicamente, não tem perspectiva. Ele fala aqui sobre os empregos também, que hoje você dá dicas ou conselhos de carreira não é possível, porque a gente vive num mundo em que tudo hoje é muito dinâmico, as coisas mudaram muito e as profissões estão mudando muito rápido. Então, o que funcionava 10 anos atrás, hoje não funciona mais. E dessa forma, a gente se sente um fracasso mesmo. Mas eu gostaria de refletir sobre isso com vocês, para que a gente possa chegar num ponto e conseguir então entender o que realmente a gente pode fazer para mudar isso. Então, o que é ser um fracassado? Para quem? Primeiro, sociedade, você, família. É um conceito muito amplo. Talvez para a sociedade, um fracassado é uma pessoa que economicamente não é bem resolvido, né? Uma pessoa que não tem um alto grau de econômico, já que vivemos num mundo capitalista. Agora, para você, talvez o fracasso seja para você porque você não conseguiu atingir algum projeto. Você não se sinta um fracasso para a sociedade, mas para você mesmo. Ou em relação à sua família, amigos, enfim. O fracasso ele é uma coisa que é muito ampla e cada pessoa possui o seu fracasso ou o seu sucesso.
Então, ser um sucesso ou um fracasso depende do que você considera. Para algumas pessoas, a pessoa se sente um total fracassado, sendo que para outra, ela seria uma pessoa de sucesso. Então, é um conceito muito complexo e difícil da gente abordar, porque depende muito do autoconhecimento que a pessoa tem de si mesmo e entender o que aquilo realmente importa para ela. Um ponto interessante que a gente tem que notar é que a meritocracia não existe. Então, os pontos de partida não são iguais. Entender isso é chave para a gente entender que você pode se sentir um fracassado e a outra pessoa achar que você não é um fracassado, porque os pontos de partida não são iguais. As pessoas não começam da mesma linha. Algumas pessoas, elas começam um pouco mais na frente, outras pessoas começam um pouco mais atrás, mas todas elas têm o seu caminho. E muitas vezes a gente acaba se perdendo observando o caminho da outra pessoa. A gente também tem que entender que quem você acha que tem sucesso pode se sentir mais fracassado que você. Isso é até uma dura realidade. Muitas pessoas acham que pessoas que, por exemplo, têm um bom quantidade de dinheiro, é uma pessoa que tem uma boa... às vezes nasceu rica já, mas a pessoa não tem problemas. Mas engano dessas pessoas, porque quando a pessoa ela já nasce com um pré-sucesso, essa pessoa ela acaba tendo, às vezes, dificuldade para conseguir trabalhar com isso, para sentir e encontrar um propósito. E muitas vezes a pessoa que enxerga do lado de fora, ela não vai entender isso. Assim como essa pessoa que tem uma condição financeira melhor, ela não vai conseguir entender também as dificuldades que a outra pessoa que nasceu com uma condição financeira menor enfrenta. Então, qualquer forma de comparação nesse sentido é inútil, porque a forma de ver as coisas muda totalmente dependendo do ponto de vista que você está enxergando. Outra coisa, o fracasso é criado por nossas próprias mentes e pelo mundo moderno. Então, se a gente olhar para 50, 60 anos atrás, existia uma competição. Existia competição com as pessoas que moravam na sua cidade. Então, se você morava, por exemplo, numa cidade interior, você competiria no máximo com as pessoas da tua cidade e com aquelas pessoas que por acaso moravam na sua cidade e foram para fora. Então, o teu ciclo de influência era muito menor. Era muito mais fácil você se sentir uma pessoa realizada quando você tinha um ciclo menor. Hoje, o teu círculo de convivência são pessoas famosas. Você tem acesso com as redes sociais, pessoas de 1 milhão de seguidores, 2 milhões, facilmente. Então, o teu círculo de comparação se tornou muito ilimitado. Você acaba se comparando muito com essas pessoas e não consegue enxergar realmente a questão da sua vida, como que ela funciona. E o mundo moderno ele fez isso. Então hoje as pessoas elas vivem mais ansiosas, elas vivem mais com esse sentimento de fracasso, com esse sentimento de precisar conquistar coisas, muito por conta que essas pessoas elas têm um círculo de influência muito maior. Então elas têm um contato com pessoas que alcançaram mais. E dessa forma elas acabam se comparando inconscientemente muitas vezes. E como não ser um fracassado em um mundo em que você compete com os chineses? Essa frase aqui é uma frase que eu desenvolvi pensando e, de fato, se você for pensar, como é que você vai competir no mundo em que você vai competir com os melhores? Então você não vai ser. Se você pensar dessa forma, você sempre vai ser um fracassado, porque você sempre vai pensar e se comparar sempre com a pessoa que vai melhor que você naquilo. Você nunca se compara com uma pessoa que vai pior que você. É sempre uma comparação com alguém melhor. E isso é muito danoso, principalmente porque você pode paralisar em relação ao que está fazendo. E, porém, agora pensando que você já é um fracassado e todos esses pensamentos e a gente chegou a um ponto que entendeu o que é ser um fracassado, mas qual que é o motivo que é bom ser um fracassado? O primeiro motivo é que o fracasso é frequentemente o caminho para o sucesso ou parte dele. Então aqui até separei outro post do Reddit, em que aqui a pergunta seria: vocês têm medo de ser fracassados? E essa resposta aqui é muito interessante. Eu tenho medo de nunca deixar de ser um. Porque a partir do momento que você deixa de ser um fracassado, é porque você parou de tentar, porque você realmente desistiu. E a partir do momento que você para de ser um fracassado, é porque você realmente desistiu. Então, se orgulhe de ser um fracassado porque você está tentando. E se eu tivesse medo de ser fracassado, eu ia viver com medo permanentemente. Outro, jamais, para ser feliz, basta estar vivo. O restante que vier é lucro. E daí tem um último aqui que eu gostei, que até ele colocou aqui. Se eu acho.
Aqui, cada um é cada um, fracasso é subjetivo. Então, ele entende aqui que ele vive por ele, vive para ser feliz, e que tudo que ele pensou quando tinha 20 anos não aconteceu. E para ele está tudo bem. Ele não tem uma casa de 3 andares com quintal, mas ainda assim ele tem a felicidade, ele entendeu a viver com aquilo que Deus deu para ele. E eu acho que esse é o grande segredo de você realmente não se sentir um fracassado. É entender e aprender que você pode viver com aquilo que você tem. Outra coisa, se considere abaixo do que demonstra elevado conhecimento. Então, Sócrates utilizava isso, né? Só sei que nada sei. Então, ele utilizava um método de ensino que era através de perguntas. E ele fazia questionamentos para as pessoas, até elas próprias chegarem à conclusão que aquele pensamento que elas tinham era incorreto. Então, você pensar que você é um fracassado, isso te leva já a demonstrar que você tem um elevado conhecimento, no sentido que você sabe que não sabe tudo. Você tem humildade e essa demonstração já é um bom indicativo que você tem um bom caráter. Pessoas que não se sentem fracassadas em algo, elas têm um ego muito inflado, porque em tudo você vai ser um fracassado. Até a pessoa que você considera melhor em algo, ela ainda assim vai ser fracassada em outra coisa que ela não sabe. Todos somos fracassados em algo. Outra questão é que o verdadeiro conhecimento só é possível alcançar se desenvolvendo a humildade e a solidão. Então, um livro que eu recomendo todos vocês lerem, que foi uma abertura para um mundo mesmo mais introspectivo, intelectual, em que a gente pode realmente chegar a um conhecimento um pouco mais profundo e que não é muito A Vida Intelectual do Padre Sertilangelis. E ele fala sobre isso, ele fala sobre como desenvolver uma vida de estudo, uma vida de você realmente conseguir atingir, né, esse conhecimento mais profundo. E é possível atingir esse conhecimento apenas com a humildade e a solidão, conforme eu expliquei. E você só consegue ser humilde quando você consegue entender que você não sabe as coisas. E você consegue ter a solidão. Outra coisa é que evita o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é muito interessante. Então, ele foi desenvolvido por um psicanalista e ele basicamente considera da seguinte forma, que pessoas que têm um pouco conhecimento, elas acham que têm muito, e quanto mais você aprende sobre algo e se torna especialista, mais você acha que não sabe. É uma coisa muito louca isso. Porque as pessoas que elas estudam um pouquinho, elas acham que sabem muito. Mas aquelas pessoas que estudam muito tempo algo, elas começam a achar que elas não sabem. Sempre tem algo novo para estudar. Então aqui, ó. Entre as diferentes consequências negativas associadas ao efeito, Dunker destaca que a falta de conhecimento do indivíduo sobre sua própria ignorância é uma das mais importantes. Aqueles que sofrem com o prejuízo dos ignorantes não conseguem regular e aprender com os próprios erros com a apreciação dos erros dos outros. Assim, note-se que essas pessoas tendem a ficar ainda mais ignorantes com o passar do tempo. Então, a partir daqueles que acreditam que não conheceram o suficiente sobre algum assunto, apesar de apresentar amplo conhecimento nele, consegue se libertar do efeito com maior facilidade, uma vez que o estudo frequentemente pode auxiliar esse processo. É interessante notar que o efeito apresenta diferentes consequências no desempenho e na vida social das pessoas. Dunker exemplifica o caso a partir de um estudo realizado com testes humorísticos. Assim, aqueles que contavam piadas que não provocaram riso de maior número de pessoas costumavam acreditar que eram os comerciantes mais engraçados. Então, aquele dele faz alguns testes que eles verificaram. Mas o mais louco disso aqui é que quando as pessoas elas acham que não tem, que elas têm um conhecimento que elas não têm, então elas não se sentem fracassadas, no caso, elas se sentem pessoas de sucesso, mas na verdade elas são fracassadas, elas ficam ainda mais ignorantes ao longo do tempo. Então, aqui é um efeito que a gente, sendo fracassado e entendendo que a gente não sabe as coisas, que a gente precisa buscar mais, a gente evita. E esse efeito a gente vê muito hoje na sociedade. As pessoas estão cada vez mais tendo conhecimentos de coisas que elas não conhecem. Elas não têm conhecimento nenhum sobre diversos assuntos e mesmo assim elas se acham no direito e no poder de comentar. Elas, diferente desse canal aqui que eu deixo em todos os vídeos e deixo claro que é uma opinião minha e que eu estou aqui só expressando minha opinião e nada disso que eu estou falando é de fato uma realidade, mas sim a minha forma de ver o mundo. E de fato pode ser que eu esteja falando coisas que estão fora da verdade, no sentido que eu falo o que eu penso,
mas muitas pessoas dão opiniões como ditos especialistas em vários assuntos. E isso causa por conta do efeito Dunning-Kruger, onde a pessoa ela acha que sabe muito. E outra coisa é o fracasso, ele é bom até certo ponto. Ele te move, né? Porém, excesso é um veneno, pois te paralisa. Então, aquela pessoa que ela tem um fracasso muito constante e sucessivos fracassos, até certo ponto ele é positivo. Mas em demasia, né? Se passar de certo ponto, essa pessoa ela vai acabar sofrendo como se fosse um veneno. Ele vai paralisar essa pessoa e daí sim ele vai ser muito danoso, porque essa pessoa ela vai desenvolver um medo do fracasso. E o fracasso ele evita o conformismo. Ele faz você buscar sempre evoluir. Quem não fracassa não alcança nada. Então é importante entender isso, que você precisa fracassar para que você consiga atingir novos patamares. Até uma pessoa que é bem sucedida ela vai ter que fracassar em algo se ela quiser continuar progredindo. Mas sabendo que você, agora, a gente definiu o que é ser um fracassado, o que é bom ser um fracassado, como que a gente pode mudar esse pensamento? Não no sentido da gente não se sentir mais fracassado, mas sim como a gente tirar esse efeito negativo do fracasso. O primeiro, essa é a fase de comparações. Então você sabe 10% da história das pessoas apenas. O que a gente vê sobre as pessoas é apenas 10%. Se a gente vê 10%, às vezes vemos somente as vitórias, nem 10%, porque nem sempre é 10% de vitórias dessas pessoas, às vezes é menos. As pessoas não demonstram seus fracassos quando elas não conseguem realizar algo, quando elas acontece alguma coisa ruim, as pessoas não mostram, elas mostram somente as vitórias. Então, a gente se comparar com qualquer coisa é totalmente um fracasso, é totalmente você fazer com que você enxergue as coisas de uma maneira errada. Outra coisa é a lei da semeadura, que plante todos os dias. A lei da semeadura ela não falha, sempre funcionou, existem várias passagens na Bíblia sobre isso, em que você deve plantar todos os dias. Você deve plantar hábitos, atitudes, ações, trabalho. Você deve sempre continuar plantando. Você deve sempre acreditar e realizar. Independente dos fracassos e das frustrações que você tem ao longo da vida, continue plantando até o dia que a colheita vier. E se a colheita não vier, não sabemos. Porém, Deus sabe o que precisa acontecer. Acredite que, independente da tua colheita, o plantio deve ser sempre contínuo. Porque tudo que a gente planta, de alguma forma colheremos. Assim como a pessoa que planta uma coisa ruim, ela vai colher uma coisa ruim. E isso a gente vê na vida. Muitas vezes a pessoa não paga por uma coisa que ela fez hoje, ela paga por uma coisa daqui 20, 30 anos, que muitas vezes ela nem lembra que ela fez, mas aquilo vem cobrar ela. De alguma forma, a lei da semeadura vai funcionar para você. Então, sempre faça as coisas pensando dessa forma. Pense sempre como você pode plantar coisas boas, independente de que forma. Como eu falei aqui, dei vários exemplos, mas pense como você pode fazer ao longo do teu dia, sempre plantios de coisas positivas, para que a colheita dessas coisas seja sempre boa, que sempre dê um fruto bom para você. E não se esqueça que para cada sucesso existem 100 fracassos. E acostume-se com isso. Claro, você quando fracassar, você não vai ficar feliz. Ninguém gosta de ter prejuízos, ninguém gosta de fracassos, de você fazer alguma coisa e não funcionar. Tem que refazer, começar do zero novamente, ir lá perder dinheiro muitas vezes. Você tem um negócio, às vezes o negócio não dá certo, você tem que continuar. E isso tudo custa dinheiro, muitas vezes está perdendo dinheiro. Muitas vezes isso dói muito. Mas você precisa entender que o fracasso ele é necessário para que o sucesso aconteça. E viva a vida sem grandes expectativas, mas não pare de plantar. Então, não bote muitas expectativas nas coisas que você faz. Quando você bota expectativas demais, você acaba matando o processo. Porque geralmente as nossas expectativas elas não acontecem. Ou elas acontecem porque a gente bota muitas expectativas ou pouca. Mas é muito melhor você botar poucas expectativas e conseguir superá-las do que você colocar muitas e se frustrar. A frustração de não alcançar expectativas é muito mais doloroso do que quando você bota baixas e consegue alcançar mais. É muito melhor quando você supera as suas expectativas. E não esqueça de plantar, você sempre tem que plantar, independente das suas expectativas. Então, se você viver sempre
de uma maneira, pensando, eu vou viver a vida, vou ser feliz, igual ele colocou ali no Reddit, e você entender que tá bom, essa vida que você já leva, que você é feliz com ela, mas eu quero melhorar, eu quero plantar, independente do que aconteça, eu vou continuar fazendo. Isso vai fazer você evoluir, vai progredir e vai tirar essa sensação de fracasso. E adota uma vida minimalista, porque isso ajuda você a, principalmente, conseguir se separar um pouco dessas influências das redes sociais. Você consegue ter um pouco mais discernimento, pensamento crítico para conseguir entender o que realmente de fato é importante para você e focar nisso, para você ter uma vida boa sem ter que realmente perder e vender sua alma para todo esse sistema que a gente vive. E também eu acredito que é uma coisa que eu fiz, trocou muito a minha influência e fez eu conseguir ser mais objetivo nas minhas metas e também conseguiu me tirar um pouco dessa sensação. E eu acredito que seja muito importante para as pessoas, porque eu vejo que as pessoas fazem objetivos e metas de maneira errada. Então, quando você for criar um objetivo, crie objetivos que sejam facilmente metrificados e que dependam só de você. Tire influências externas. Objetivos que não dependam só de você são frustrantes, porque muitas vezes você fez tudo certo, mas você não chegou lá, porque simplesmente o conjunto de coisas externas não aconteceu. Existe fator de sorte também na vida da gente, e então você vai se frustrar. Como exemplo, troque passar no concurso por estudar 100 horas. Troque ganhar 20 mil reais por criar um novo negócio. Troque ter 10 mil seguidores por 100 vídeos para o canal. Porque quando você faz metas que dependem só de você, independente do resultado, você ainda assim cumpriu o teu objetivo, você não criou grandes expectativas e muitas vezes você vai superar elas. Porque se você realmente realizar aquilo que você se propôs, coisas que vão te levar àquele resultado que você quer, muito possivelmente você vai ter o resultado. Mas se você não tem resultado, pelo menos você cumpriu com o objetivo inicial que você colocou. Acho que esse é um grande passo para a pessoa conseguir tirar esse sentimento de fracasso. E seja menos crítico com você mesmo. Tenho certeza que existem pessoas que admiram você em algo que você... em algo mesmo que você não saiba. Então, muitas vezes a gente acha que a gente é ruim em algo e que a gente não tem nada que a gente possa ser admirado e que as pessoas realmente se orgulhem de nós. Mas eu tenho certeza que você tem algo que você faz que as pessoas se orgulham de você. Mesmo que você ache algo bobo, às vezes é uma atitude que você tem, é uma formação de caráter, é um hobby que você tem, alguma coisa que você é bom de verdade. E essas coisas, às vezes, passam despercebidas por nós porque nós achamos tão simples. Mas talvez seja essa coisa que você deve se apegar. Que as pessoas elas tenham admiração de você, porque realmente tem algo que você deve inspirar a admiração delas. E acho que é isso. Entenda que você é um fracassado assim como eu, mas isso é uma coisa boa e que a gente pode continuar com esse fracasso, evoluindo e se tornando pessoas melhores. Então fica esse vídeo para vocês, peregrinos, que a gente continue mantendo firme e mesmo que a vida ela acabe trazendo coisas ruins para a gente, que a gente continue sempre semeando, continue sempre plantando para que coisas boas venham para nós. Beleza? Valeu!